Olá, gente! Bom, vamos à parte 2 do vídeo sobre pessoas altamente sensíveis e o trabalho, dessa vez focando na interação no ambiente de trabalho, né? O que a gente pode fazer para se sentir mais confortável no ambiente de trabalho? Lembrando, gente, que o foco desse vídeo é para pessoas altamente sensíveis que trabalham com outras pessoas. Não que essas dicas não sejam úteis se você trabalha sozinho, elas podem ser úteis também. Mas o foco principal aqui são as pessoas que trabalham em grupo, ok? Vamos lá então. É importante lembrar que você, enquanto pessoa altamente sensível, pode ter uma tendência a querer fazer muito pelo outro. Porque você compreende muito bem as necessidades do outro, nem sempre você está atento às suas. Então, o fato de fazer essa troca, de ir fazendo pelas pessoas, por entender o cenário macro, vamos dizer assim, conseguir ir mapeando as necessidades e resolvendo as necessidades de cada um, isso pode gerar uma tendência de você querer fazer muito pelo outro, o que muitas vezes pode conflitar com seus limites, especialmente se você não conhece seus limites. Então, é uma tecla que eu vou bater em vários momentos nesse vídeo, já falei um pouco disso no outro, que é: conheça seus limites. Você precisa conhecer até onde você aguenta ir para você saber até onde você vai. Se você não sabe, você acaba deixando isso à mercê de outra pessoa, seja um colega de trabalho, seja um chefe. E aí fica difícil você se cuidar e você saber quando você está entrando num estado de hiperestimulação, quando você vai precisar de ajuda, né? Então, esteja atento a isso, né? Nunca ajudar os outros tem que ser maior do que o seu autocuidado. Lembre-se, né? No avião, primeiro você põe a máscara de oxigênio em você, depois você põe no outro. Um ponto que eu já toquei no outro vídeo é a questão da responsabilidade social, que é algo muito importante para muitas pessoas altamente sensíveis, tende a ser um norte, digamos assim, né? Um sentimento de eu preciso fazer algo que tenha um impacto social. E é importante lembrar disso, tanto na hora de escolher o seu trabalho, mas tanto na hora de escolher seus afazeres da vida, né, gente? Como eu explorei bem no outro vídeo, nem sempre a gente vai ter oportunidade de trabalhar com algo que a gente acredite, que a gente ache maravilhoso, que a gente acha que engrandece a sociedade. Então, tenha atenção a isso e busque projetos sociais externos ao trabalho, se você sente que no seu trabalho você não está fazendo isso. E também, dependendo do lugar que você trabalha, quem sabe existe um setor de responsabilidade social ou há a possibilidade de colocar essa ideia para que algo de cunho social seja construído. Não sei, mas lembre-se, se você sente essa urgência, se você sente essa necessidade, é importante botar ela em prática porque ela tem muito a ver tanto com o funcionamento geral das pessoas altamente sensíveis, tanto também com o valor que você se atribui no mundo e que você quer ver no mundo, né? Então fique atento a isso. Um outro ponto muito importante é: entenda a cultura da empresa que você trabalha, né? Geralmente as empresas mais consolidadas, as empresas maiores, empresas pequenas também têm isso também, não impede, mas usualmente as empresas maiores tem sempre aquele foco, visão, missão e valores. Posso estar confundindo. Mas enfim, o foco é, gente, conheça os valores da sua empresa. Conheça qual é o foco, conheça qual é o sentido daquele lugar para você trabalhar lá. Porque dependendo dos valores daquela empresa, você sabe que demandar algumas coisas nem vai caber, porque, enfim, não está nos valores da empresa, né? E dependendo dos valores da empresa, quem sabe você pode se trabalhar em cima daquilo, especialmente se esses valores coincidem com os seus, e até exigir alguns direitos também, quando você perceber que o que está acontecendo no trabalho está destoando do que a empresa disse serem os valores dela. Então, entendo que isso na prática nem sempre é tão simples, mas com certeza pode te auxiliar a conhecer os valores da sua empresa ou de uma empresa que você está prestes a entrar antes de fato estar lá dentro, né? Porque uma vez lá dentro, se esses valores não têm nada a ver com os seus, saiba que há uma grande chance de você ficar estafado mentalmente em um curto, médio prazo de tempo. As PAs tendem a ter uma inteligência, e quando eu falo inteligência é o QI mesmo, aquela medição meio genérica, tendem a ter uma inteligência acima da média e uma habilidade de percepção acima da média, o que muitas vezes pode gerar compreensão de situações e ideias que estão muito além
do que as pessoas que não são altamente sensíveis conseguem ver. Não tem nada de místico nisso, não tem nada de impressionante. Tem apenas a ver com a característica das pás de mapear com maior facilidade um ambiente. Isso facilita com que seja visto alguns problemas, talvez, antes dos problemas acontecerem. Então, qual é a questão, gente? Qual é o ponto? Se você sente que as suas ideias não são ouvidas no ambiente de trabalho, ou você sente que você não consegue comunicá-las muito bem porque elas não parecem muito apropriadas, ou você não sabe entender, não sabe explicar muito bem como que elas chegam até aquele lugar que você está pensando, você só consegue colocar a ideia ali. Preste atenção a isso e lembre-se que nem sempre as pessoas não estão te ouvindo, não estão te entendendo, porque elas não gostam de você ou porque elas não valorizam o seu trabalho. Às vezes é apenas porque elas não veem o mundo da mesma maneira que você. Isso vale para qualquer pessoa, não só para as pás. Mas especialmente se você é altamente sensível, há grandes chances de quando você está se comunicando com uma pessoa que não é altamente sensível, do seu papo parecer meio estranho ou meio viajado demais para isso. Então, tenha essa atenção, que as pessoas nem sempre não estão te ouvindo porque elas não gostam de você, ou porque elas querem se afastar, ou porque você não tem valor, porque você não é importante, ou porque você não é inteligente. Não é nada disso. E nem o contrário também, né? A pessoa não tá te ouvindo, ou não tá falando com você porque ela não é inteligente, ela não é legal, ela não é bacana. Não, gente, tente ter essa atenção que sim, há uma tendência de você compreender as coisas de uma outra maneira, de uma maneira talvez amplificada diante de um determinado cenário. E especialmente falando em empresas que têm muitos setores e cada setor é responsável por uma parte, é algo muito importante de se ter atenção, porque às vezes aquele seu setor está entendendo só daquele seu setor e você está conseguindo entender o encaixe das peças quando envolve outros setores, outras áreas, enfim. E é importante você saber comunicar isso e saber ouvir também, porque às vezes você tá lá seguindo sua intuição, entendendo as coisas de um modo mais amplo, mas às vezes você não domina outros saberes. E isso pode gerar uma certa prepotência e você achar que sabe muito mais do que as outras pessoas. Cuidado, tá? Você é uma pessoa como as outras. Você tem os seus valores e as suas falhas, como qualquer outro ser humano. Então fique atento a isso, tá? Um silêncio diante de uma colocação sua não significa que você é pior ou que aquela pessoa é pior por não estar te ouvindo, ok? Um outro ponto que é muito comum entre as pessoas altamente sensíveis é trabalho demais. Pessoas altamente sensíveis, quando encontram um trabalho gratificante ou que lhes dê um retorno, tendem a se focar demais naquilo e tem muito a ver com um papo que eu disse num dos primeiros vídeos, gente, não vou lembrar qual era, sobre os estímulos e o excesso de estímulos que muitas vezes pode ser agradável, né? Muitas vezes você está envolvido num determinado estímulo que é gratificante para você, que é gostoso, porque você vê retorno, porque você vê que você faz aquilo muito bem. E isso pode gerar um cenário de você mergulhar naquele sentimento, naquela situação, naquela tarefa que você tem que fazer e não se dar espaço para descansar, para parar, não encerrar o trabalho quando o trabalho encerra, ou não saber dar prioridades também, tipo, essa tarefa X eu gosto mais do que essa, então eu vou acabar fazendo muito mais essa, e essa eu acabo deixando de lado porque ela é mais difícil para mim. Tente ter essa atenção, né? Tente ter essa atenção com o excesso de trabalho para que isso não se torne uma rotina e daí não sobre energia para você lidar com estímulos que também são gratificantes, mas que não necessariamente estão dando dinheiro para sua empresa ou enriquecendo outra pessoa, e sim que enriqueçam emocionalmente você. Esteja atento à sua sensibilidade emocional no ambiente de trabalho. Por que digo isso? Porque paz tem uma tendência a serem vistas como conselheiras, né, como pessoas compreensivas, como pessoas que sempre vão ter algo importante para falar. Ou, dependendo da paz que você pode ser vista como uma pessoa que sempre está em alguma situação emocional delicada, que sempre precisa de ajuda, que sempre precisa de alguém que a escute. Então, estou partindo de dois extremos, mas cuidado para você não ser colocado ou se colocar nesses papéis no ambiente de trabalho,
porque isso pode gerar uma situação desconfortável de comunicação, uma situação desigual de comunicação, na qual você vai ser visto como aquela pessoa que sempre vai ter algo bom para falar e às vezes você não vai ter. E como que isso vai impactar você e a pessoa que está esperando ouvir de você? Assim como, às vezes você pode sim estar instável emocionalmente, mas isso não precisa ser comunicado para todas as pessoas envolvidas no trabalho. Você pode ter uma pessoa de confiança em quem você vai poder se apoiar em momentos mais difíceis. E vai ter dias que você vai estar bem e tá tudo bem, né? Porque isso pode criar um estigma também de, ai, aquela pessoa, coitadinha, tá sempre mal, tá sempre com dificuldade de fazer as coisas. Então, toma esse cuidado e tenha essa atenção de entender o seu perfil e qual é a tendência que você tem a cair mais para um lado ou mais para o outro. Esse próximo ponto se conecta um pouco com algo que eu já falei, mas é só para reforçar, né? Às vezes as pás têm a sensação que não estão sendo valorizadas no ambiente de trabalho, que não estão sendo respeitadas da maneira que deviam. E é importante lembrar que nem sempre a gente vê o mundo da mesma maneira que as outras pessoas. Então a gente precisa se permitir trocar, né, gente? Nem sempre a paz vai encontrar uma outra paz no ambiente de trabalho e tudo vai fluir perfeitamente. Às vezes você vai interagir e vai ser amiga, amigo de pessoas que não são altamente sensíveis e que nem sempre vão compreender sua visão de mundo, seus valores, a maneira que você compreende as coisas. Então, permita-se trocar. Às vezes, a sua sensação de que não está sendo valorizado pode estar começando justamente em você, por sentir que a sua característica não é uma característica real, ou por sentir que a sua característica não é tão boa assim, ou até por sentir que a sua característica é boa demais, ou que você é muito mais incrível do que as outras pessoas, e isso pode gerar um movimento de inadequação, tipo, eu não me encaixo. Então, pare para perceber isso. Se você está se sentindo desvalorizado no ambiente de trabalho, tente entender o que está acontecendo e se está partindo de você algumas dessas posturas. Isso aqui eu já falei algumas vezes e vou falar de novo, né? Busque outros espaços para além do trabalho, para aplicar as suas visões, os seus desejos, os seus valores, as coisas que você acredita. Nem sempre o ambiente de trabalho vai ser um ambiente que você vai conseguir ser 100% você. E tá tudo bem, isso acontece. A gente tá numa sociedade capitalista que visa o lucro. Nem sempre o seu trabalho vai ser o lugar mais adequado, vamos dizer assim, para uma paz. Não deixe que isso consuma a sua energia a ponto de que não sobre energia para você ser você em outros espaços. Então, fique atente a isso, não deixe isso passar, né? Se o seu trabalho não te contempla, não se esqueça que você pode se contemplar em outros espaços. Então, é importante deixar um pouquinho de energia para os seus projetos pessoais, para os seus desejos, para os seus gostos, para as coisas que realmente te preenchem. Um outro ponto muito importante que eu já falei aqui, mas vou falar de novo, trabalhe a sua comunicação. A comunicação é uma ferramenta-chave, acredito que para todo mundo, mas para as pessoas altamente sensíveis, muito mais. Porque quando a gente trabalha a nossa comunicação e compreende a nossa maneira de se comunicar, a gente passa a entender melhor tanto os nossos limites quanto os limites do outro e passa a ter uma estruturação dessa visão amplificada que muitas vezes a gente sente, mas a gente não compreende. Então não perca isso de vista. Trabalhe a sua comunicação, porque o seu desempenho no trabalho pode sim ser afetado positivamente ou negativamente, dependendo da sua habilidade de comunicação, né? Se você não se comunica adequadamente, você pode estar deixando muita coisa te atravessar e isso atrapalhar o seu desempenho. Assim como se você se comunica adequadamente, você pode estar conseguindo acessar espaços, ideias, até uma promoção, quem sabe, justamente por conseguir aplicar essa visão que você tem e transformá-la numa linguagem compreensível para qualquer pessoa, que não precisa ser altamente sensível apenas para te compreender e entender aonde você quer chegar. Então, trabalhe a sua comunicação. E se você sente que é algo muito difícil para você, especialmente as pás mais introvertidas tendem a ter uma dificuldade maior em se comunicar, busque ajuda psicoterapêutica, busque uma psicóloga, um psicólogo que compreenda sobre a alta sensibilidade e que possa te auxiliar nesse processo de aprender a se comunicar de maneira mais assertiva e adequada. E por último, já falei isso, mas vou falar de novo, de uma maneira um pouquinho mais aprofundada. Esteja ciente dos seus limites, das suas necessidades, para que você esteja ciente do seu valor.
Quando a gente entende até onde a gente consegue ir, a gente também reconhece a nossa sombra, a gente reconhece o que existe em nós que não é muito legal, que a gente quer desenvolver mais, ou que é uma dificuldade mesmo, que é algo que está lá encalacrado, que não funciona muito bem. Isso ajuda demais na hora de interagir com outras pessoas, porque daí eu reconhecendo a minha sombra, eu entendo a sombra do outro. Não que necessariamente eu vá aceitar ou vá lidar bem com ela, mas o fato de eu compreender melhor a sombra minha faz com que eu compreenda melhor a existência da sombra no outro, e isso faz com que eu não condene o outro pela atitude X ou Y. Sempre que eu me incomodo com alguém, eu preciso parar para olhar o que isso aí que essa pessoa está fazendo toca em mim, que faz com que eu fique tão bagunçado. E isso pode auxiliar demais na hora de se comunicar, na hora de interagir com as pessoas e na hora de construir ou auxiliar a construir um ambiente de trabalho mais saudável, mais gostoso e que permita de fato você colocar as suas principais habilidades e os seus principais desejos em prática e que isso não tenha que ser escondido ou ficar numa caixinha porque sou altamente sensível, isso não cabe aqui. Né? Já pontuei em alguns momentos que nem sempre de fato vai ser possível você ser inteiramente você no seu ambiente de trabalho, mas aquilo que faz de você você, aquilo que é uma coisa que não pode se perder de vista, senão você se perde de vista, os seus valores centrais, as suas necessidades centrais, isso tem que estar presente, porque se isso não está presente, a chance de você ir adoecendo em seu trabalho é muito grande também. Então é isso, gente. São dicas bem genéricas, estão todas baseadas no livro da Pessoa Altamente Sensível, da Elaine Aron. Se alguém quiser esse livro, me dá um toque nas mensagens diretas que eu mando o PDF, tá bom? Eu tenho um PDF em português. E é isso. Comentem aí o que vocês acharam, que outras dicas sobre pessoas altamente sensíveis vocês gostariam de ver por aqui também, com foco no trabalho ou em outras questões, ok? Um beijo!